há um engano silencioso, uma ideia perigosa que se instalou na mente de muitos católicos, a de que o purgatório é apenas um destino inevitável, uma simples passagem onde se aguarda com certa incomodidade a entrada no céu. Por isso, vivem sem urgência, adiando a santificação para um depois que já será tempo de purificação e não mais de mérito. O resultado espiritual desta negligência é grave, uma falsa tranquilidade que fecha os olhos para a realidade mais urgente revelada por uma das maiores doutoras da Igreja. Santa Catarina de Sena recebeu de Deus uma visão clara e transformadora sobre o purgatório. E ela não se limitou a descrevê-lo. Ela nos entregou um caminho prático, um conjunto de conselhos espirituais precisos para que possamos, pela misericórdia divina, buscar viver de tal forma que nossa necessidade dessa purificação seja minimizada, ou, na confiança na graça, até mesmo dispensada. Este vídeo trata exatamente disso, dos ensinamentos diretos de Santa Catarina de Sena sobre como evitar o purgatório. O ponto central que ela nos transmite é que o purgatório não é um castigo arbitrário, mas a consequência lógica de um amor imperfeito, e que, portanto, o antídoto é a perfeição do amor, cultivada de forma ativa e inteligente ainda nesta vida. Ignorar este ensino não é apenas desconhecer uma devoção, é perder uma chave essencial para a santidade e arriscar-se a uma purificação muito mais dolorosa do que qualquer sofrimento terrestre. As consequências são reais, porque dizem respeito ao nosso encontro final com Deus, que é amor, mas amor que é fogo consumidor para tudo o que não é amor puro. Segundo os ensinamentos de Santa Catarina de Sena, contidos principalmente em sua obra máxima, O Diálogo da Divina Providência, e em suas cartas, o purgatório é um estado de sofrimento ativo causado pelo amor. Não é um lugar primeiro de punição, mas de cura. A alma que morre em graça de Deus, mas ainda apegada a si mesma, às sequelas dos pecados, ao amor desordenado pelas criaturas, vê a Deus e o ama. No entanto, percebe com uma clareza dolorosa uma desproporção entre ela, ainda manchada, e a pureza absoluta do amado. Esta alma não pode ainda unir-se a ele. O sofrimento do purgatório nasce desse amor intenso que anseia pela união, mas que é impedido pela própria impureza da alma. E é este mesmo amor que aceita, ou melhor, que abraça ardentemente o fogo purificador de Deus, que é o próprio amor divino, atuando como agente de limpeza. Portanto, o que nos leva ao purgatório é o que resta em nós de amor próprio, de apegos, de negligências não reparadas. O caminho para evitá-lo, logicamente, é a purificação voluntária e ativa dessas mesmas manchas durante a nossa vida terrena, que é o tempo único do mérito. Santa Catarina resumia este ideal com uma expressão poderosa: morrer antes de morrer, isto é, matar em nós o homem velho, o egoísmo, os apegos desordenados, enquanto ainda temos tempo de oferecer essa morte como um ato de amor meritório a Deus, e não apenas como uma pena a ser paga depois sem mérito. A origem desta visão está na experiência mística profunda de Santa Catarina, uma leiga terceira dominicana que viveu no século XIV. Os escritos indicam que ela recebeu estas e outras doutrinas em êxtases e em um diálogo íntimo e contínuo com Deus, que ela ditou a seus secretários. Seu confessor e biógrafo, o beato Raimundo da Capua, atesta a autenticidade e a ortodoxia destas revelações, que foram posteriormente reconhecidas pela Igreja, que a elevou a doutora. O Diálogo não é um livro de visões sensacionalistas, mas um tratado teológico e espiritual onde Deus Pai instrui a alma sobre os mistérios da salvação. A linguagem é direta, muitas vezes severa, e sempre centrada na verdade do amor misericordioso e justo de Deus. A visão do purgatório apresentada ali é coerente com a tradição da Igreja, mas aprofunda de forma singular a motivação interior da alma que sofre. Ela sofre por amor, e o fogo que a consome é amor. Partindo deste entendimento fundamental, Santa Catarina delineia, ao longo de seus escritos e em sua conduta,
conselhos práticos que formam um verdadeiro programa de vida para quem deseja evitar o purgatório. O primeiro e mais fundamental desses conselhos é o desapego radical do amor próprio e das criaturas. Para Santa Catarina, a raiz de toda necessidade de purificação pós-morte é o amor desordenado por si mesmo. Este amor próprio se manifesta na vaidade, no apego à própria opinião, no desejo de ser estimado, na busca do próprio conforto, no ressentimento quando ferido. Enquanto esta raiz não for cortada, a alma permanece curvada sobre si mesma, incapaz de se lançar totalmente em Deus. O conselho dela, portanto, não é um simples não peque. É um chamado a uma revolução interior, transferir o centro da vida de si mesmo para Deus. Isto se pratica através de um exame de consciência constante e corajoso, não apenas sobre os atos, mas sobre as intenções mais secretas. Por que fiz isto? Por desejo de agradar a Deus ou de ser bem visto? A prática diária deve ser a de oferecer cada ação, por menor que seja, puramente a Deus, buscando anular nela qualquer sabor de autorreferencialidade. Santa Catarina vivia isto de forma heróica, desprezando completamente as honras, aceitando calúnias como se fossem louvores, porque nelas via uma oportunidade de morrer para si mesma. Ela ensinava que o amor próprio é como uma erva daninha de raiz profunda. Não basta cortar os galhos visíveis, os pecados grosseiros. É necessário cavar fundo, com a enxada da humildade e da obediência, para arrancá-la completamente. Este trabalho é a ascese fundamental, a base de tudo. Sem este desprendimento interior, todas as outras práticas correm o risco de serem contaminadas por um fundo de busca de si mesmo, e assim perdem grande parte do seu valor purificador. Os biógrafos relatam que Catarina, desde jovem, buscava os lugares mais ocultos, recusava elogios, e quando era alvo de admiração por seus êxtases, sofria interiormente, pedindo a Deus que a ocultasse. Ela não queria ser nada, para que Deus fosse tudo nela. Este nada não é um vazio, mas a condição para que a plenitude de Deus habite na alma sem obstáculos. Evitar o purgatório significa, em primeiro lugar, fazer desta aniquilação do ego um projeto de vida consciente e diário. O segundo conselho, intimamente ligado ao primeiro, é a aceitação amorosa e ativa de todas as provações. Na visão de Santa Catarina, as cruzes da vida cotidiana, doenças, humilhações, fracassos, incompreensões, tentações, são o fogo do purgatório, antecipado pela misericórdia de Deus. São uma graça oferecida ao homem ainda vivo, que pode merecer ao suportá-las com paciência e oferecê-las a Deus. Enquanto no purgatório a alma sofre sem mais merecer, aqui a dor se torna um tesouro de méritos. O erro da maioria, segundo ela, é revolver-se contra a aprovação, queixar-se, rebelar-se ou simplesmente suportá-la com resignação passiva e amarga. A atitude correta, que purifica e evita o purgatório, é abraçar a cruz com amor ativo. Não apenas suportar a dor, mas aceitá-la de coração, dizendo interiormente: Senhor, eu recebo esta humilhação, esta enfermidade, esta pobreza das vossas mãos. Queime com ela, agora, o meu orgulho, a minha impaciência, o meu apego à saúde ou ao reconhecimento. Purificai-me aqui, para que eu não precise ser purificado lá. Santa Catarina via nas suas próprias enfermidades, nas perseguições que sofreu, na incompreensão até de alguns irmãos de religião, a matéria-prima da sua santificação. Ela as recolhia e oferecia com avidez como quem junta ouro para o céu. Este é um ponto decisivo: transformar a visão sobre o sofrimento. Ele deixa de ser um inimigo a evitar, para se tornar o instrumento privilegiado da purificação antecipada. A doutrina espiritual de Catarina é muito clara. Deus, que é amor infinito, não quer o sofrimento do homem por si mesmo, mas, permitindo-o, transforma-o numa medicina poderosa para a alma doente de amor próprio. Quanto mais a alma, na fé, reconhece a mão amorosa de Deus mesmo na dor, e voluntariamente une o seu sofrimento ao de Cristo na cruz, mais essa dor realiza uma obra de purificação profunda. É como se a alma dissesse:
Não esperarei passivamente pelo fogo purificador após a morte. Aceito agora por amor este fogo menor, para que o grande fogo do teu amor me encontre já mais limpa. Esta prática requer uma fé robusta e uma confiança inabalável na bondade paternal de Deus. Implica acreditar que nada acontece ao acaso e que mesmo as provações mais duras são, nas mãos de Deus, ferramentas de modelagem da alma para a eternidade. Quem vive assim, aceitando e oferecendo, está literalmente queimando no tempo presente o que seria objeto da purificação futura. Está realizando um purgatório meritório que aumenta a graça e a caridade, ao invés de um purgatório de simples expiação. O terceiro pilar do seu ensinamento é a prática intensa e contínua da caridade fraterna. Santa Catarina ensinava que o amor a Deus só é verdadeiro quando se traduz em amor concreto ao próximo. Mais do que isso, as obras de misericórdia são um fogo que queima o egoísmo. Visitar os doentes, dar de comer a quem tem fome, corrigir com brandura, perdoar as ofensas, cada ato de caridade feito por amor a Deus arranca a alma de si mesma e a projeta para fora, configurando-a a Cristo que passou fazendo o bem. Para evitar o purgatório, não basta uma vida de oração isolada. É necessário o exercício ativo do amor, que limpa a alma mais eficazmente que qualquer isolamento. Os biógrafos relatam que Santa Catarina dedicava-se incansavelmente ao cuidado dos enfermos mais repugnantes, buscando neles o próprio Cristo sofredor. Nesta caridade, ela via um duplo benefício. Aliviava o sofrimento do próximo e queimava em si mesma qualquer resto de comodidade, fastio ou amor próprio. A caridade, portanto, não é um acréscimo à espiritualidade, é a sua verificação prática e uma via mestra de purificação. Mas a caridade, segundo a visão de Catarina, vai além das obras corporais. Inclui a caridade espiritual, suportar com paciência os defeitos alheios, orar pelos inimigos, dar bom conselho, consolar os aflitos. Cada uma destas ações exige uma saída de si mesmo, uma morte ao próprio comodismo, irritabilidade ou indiferença. A alma que se habitua a olhar para os outros com as lentes da caridade, buscando neles Cristo, vai tendo seu coração dilatado. O amor próprio, que é contração, egoísmo, é dissolvido pelo amor ao próximo, que é expansão, doação. Uma alma dilatada pelo amor fraterno oferece menos resistência ao amor infinito de Deus. Está mais aberta para recebê-lo plenamente. Por isso, a negligência na caridade é um dos fatores que mais endurecem a alma e acumulam matéria para a purificação futura. O próprio Cristo advertiu que no último dia seremos julgados sobre o amor concretizado nas obras de misericórdia. Santa Catarina leva isso a sério e nos mostra que este julgamento começa a ser preparado agora, na prática diária. Cada gesto de bondade, feito por amor, é um passo para longe do purgatório. O quarto conselho, de uma importância capital, é a vida sacramental fervorosa e frequente. Santa Catarina tinha uma devoção particularíssima à Eucaristia e uma confiança absoluta no poder purificador da confissão. Na sua doutrina, a Santa Eucaristia não é apenas alimento, é fogo de amor. Receber a comunhão com desejo, com o coração purificado pelo arrependimento, é receber em si o próprio agente da purificação final. É deixar que Cristo, presente sacramentalmente, vá cauterizando as feridas do pecado, fortalecendo as virtudes, inflamando a alma no amor divino. Cada comunhão bem recebida é um passo gigantesco na santificação e, consequentemente, na redução da necessidade do purgatório. Da mesma forma, o sacramento da reconciliação, para além de perdoar a culpa, dá a graça para vencer as más inclinações e reparar o desordem causada pelo pecado. Santa Catarina exortava a uma confissão frequente e sincera, não por escrúpulo, mas como uma lavagem espiritual que mantém a alma limpa e ágil no amor. A negligência destes sacramentos, por outro lado, é uma das causas que mais levam a uma longa estadia no purgatório, pois a alma se permite acumular manchas e fraquezas sem recorrer aos remédios divinos. Os escritos de Catarina transbordam deste entendimento. Para ela,
A Eucaristia é o ponto de encontro onde a alma, ainda peregrina, se une já de modo misterioso, mas real, ao seu fim último: Deus. Nesta união, a graça santificante aumenta, o amor se fortalece e as raízes secretas do pecado vão sendo desalojadas. É uma purificação doce, íntima, mas poderosa. A alma que comunga com frequência e devoção está, de certa forma, acostumando-se à presença divina, tornando-se mais capaz de suportar a visão plena de Deus após a morte. O sacramento da penitência, por sua vez, é a porta desta pureza necessária para uma boa comunhão. Catarina via na confissão humilde não um peso, mas uma libertação. Cada pecado confessado e absolvido é como um fardo que se deixa aos pés do confessor, representante de Cristo. A alma sai mais leve, mais limpa, mais disposta a amar. Esta prática regular impede que as pequenas falhas se transformem em hábitos arraigados e que as dívidas de pena temporal se acumulem de forma descontrolada. Em resumo, os sacramentos são os canais instituídos por Cristo para nos comunicar a graça que nos transforma e purifica. Rejeitar ou negligenciar estes canais é recusar o próprio remédio que Deus oferece para a nossa cura espiritual e, portanto, é aceitar tacitamente a necessidade de uma cura mais drástica e dolorosa no futuro. Um quinto aspecto, menos compreendido mas profundamente eficaz, é a intercessão sacrificial pelas almas do purgatório. Pode parecer paradoxal, mas Santa Catarina ensinava que uma das melhores formas de evitarmos o purgatório para nós mesmos é ajudarmos com oração, sacrifício e sufrágio as almas que já lá estão. A razão é de justiça e de caridade reciprocamente enlaçadas. Deus, que é justo, leva em conta a misericórdia que temos para com aqueles que já não podem merecer. Oferecer as próprias provações, as penitências voluntárias, as missas pelas almas do purgatório, cria um crédito de misericórdia diante de Deus. É como se a alma dissesse: Senhor, eu uso do meu tempo de merecer para ajudar os que já não podem merecer. Tende piedade de mim no meu dia, segundo a mesma medida. Além disso, esta prática cultiva na alma um desapego saudável. Ao pensar nas almas que sofrem por causa de apegos semelhantes aos nossos, somos levados a um desprendimento mais radical. Santa Catarina era incansável nesta intercessão. Oferecia seus jejuns, suas vigílias, suas dores físicas, pelas almas santas. E ela via nisto não apenas uma obra de misericórdia, mas um investimento espiritual seguro para a sua própria purificação. Na lógica da comunhão dos santos, não somos indivíduos isolados, pertencemos a um corpo. O que fazemos pelos outros membros, especialmente pelos que mais sofrem, as almas do purgatório, beneficia todo o corpo e, por uma misteriosa reciprocidade, beneficia-nos também. A oração pelas almas do purgatório é, assim, um ato de justiça social e espiritual. Pagamos as dívidas dos nossos irmãos, aliviando-os, e ao fazê-lo, aprendemos o horror destas mesmas dívidas e o desejo de não as contrair. Esta prática mantém viva na alma a memória das realidades últimas e a urgência da santificação. É um contínuo lembrete do que nos espera se formos negligentes, e uma aplicação prática da caridade que transcende a morte. Por fim, Santa Catarina insiste na prática da oração de união e do conhecimento de si mesmo. A oração não é, para ela, um monólogo ou uma petição egoísta. É um diálogo de amor que leva ao conhecimento de Deus e, no mesmo movimento, ao conhecimento verdadeiro de si mesmo. Na luz de Deus, a alma vê suas misérias, suas imperfeições, seus apegos escondidos. Este conhecimento, longe de levar ao desânimo, deve levar a um humilde e confiante abandono à misericórdia divina e a um desejo mais ardente de purificação. A oração contínua, mesmo no meio das atividades, mantém a alma voltada para Deus, impedindo que se perca nos labirintos do amor próprio. O hábito da presença de Deus, tão recomendado por ela, é um antídoto constante contra as manchas do pecado venial e da negligência. Santa Catarina distinguia entre a oração vocal, necessária, e a oração mental,
que é o colóquio do coração com Deus. É nesta oração mental, neste recolhimento interior, que a alma aprende a escutar a voz suave de Deus, que lhe mostra o que em ela precisa ser purificado. Sem este tempo de silêncio e escuta, a vida espiritual torna-se mecânica. As práticas podem continuar, mas o coração não se transforma. A oração é o fogo que aquece e ilumina. É na sua luz que vemos a poeira que precisa ser varrida. Para evitar o purgatório, é essencial esta vida de oração séria, não como uma tarefa, mas como uma necessidade do amor. É na oração que nasce o desejo de ser puro para Deus, e é também na oração que recebemos a força para realizar os atos de desapego, de paciência e de caridade que constituem o caminho da purificação. Em resumo, o caminho traçado por Santa Catarina de Sena para evitar o purgatório não é um atalho fácil, nem uma fórmula mágica. É um chamado à santidade séria, à conversão radical e diária. É um programa que envolve todo o ser, a vontade no desapego e na aceitação da cruz. O coração no amor a Deus e ao próximo, a alma na vida sacramental e na oração. A visão que ela teve do purgatório não é para nos aterrorizar, mas para nos despertar com amorosa severidade. Mostra-nos que o amor divino é tão puro que não pode tolerar a mais ínfima mancha em nós. E mostrando-nos a dor da purificação futura, nos aponta com urgência os meios de nos purificarmos no amor presente. A consequência de ignorar estes conselhos é real. É enfrentar após a morte um sofrimento muito mais intenso do que qualquer penitência voluntária que pudéssemos ter escolhido aqui. Mas a consequência de os praticar é ainda mais real. É caminhar para o encontro com Deus, não como um devedor temeroso, mas como uma alma que, já lavada pelas lágrimas do arrependimento, pelo fogo do amor e pela graça dos sacramentos, anseia apenas por se lançar no abraço infinito daquele que é fogo consumidor de todo mal e paz eterna de todo justo. A escolha, ensina Santa Catarina, é feita a cada dia, em cada pequeno ato de amor, de renúncia e de confiança. O purgatório começa a ser evitado ou preparado agora, no palco da vida presente, que é o único tempo que nos foi dado para amar e merecer. Este ensinamento, porém, não se esgota nestes pontos gerais. A tradição espiritual que emana dos escritos de Santa Catarina de Sena nos permite aprofundar em aspectos mais específicos e em aplicações concretas de como estes conselhos podem ser vividos no cotidiano de qualquer pessoa, seja religioso ou leigo, no mundo ou no claustro. Um primeiro aprofundamento necessário é sobre a natureza do fogo do purgatório. Conforme entendido por Catarina, pois só compreendendo plenamente o que se deseja evitar é que se pode mobilizar os meios adequados para tal. Segundo a doutora de Sena, como já foi dito, o fogo do purgatório é o próprio amor de Deus. Isto é uma verdade de profundas implicações. Significa que a dor da purificação não é infligida por um Deus irado de fora para dentro, como uma tortura externa. A dor nasce de dentro da alma, da confrontação entre o amor infinito que ela agora vê e deseja plenamente, e a imperfeição que ainda a torna incapaz de se unir a esse amor. É a dor do amante que vê o amado e não pode abraçá-lo por causa de uma barreira que ele mesmo criou. Esta barreira é o apego ao eu, às criaturas, aos afetos desordenados. Portanto, o sofrimento é ativo. É a própria alma, movida pelo amor a Deus, que se lança contra a sua própria impureza e sofre com a lentidão da sua destruição. Isto tem uma consequência prática imediata para a nossa vida espiritual. A purificação que buscamos aqui não deve ser uma luta contra algo, motivada pelo medo, mas uma corrida para alguém, motivada pelo amor. O desejo de evitar o purgatório em Catarina não é um cálculo egoísta de evitar a dor. É uma consequência do desejo de amar a Deus com perfeição o mais rápido possível. É a ânsia da noiva pelo esposo. Este matiz é fundamental. Se a nossa motivação for apenas o medo do sofrimento, ainda estamos no amor próprio. Se for o amor puro a Deus, então já estamos no caminho da purificação verdadeira. Santa Catarina, em seus êxtases,
chorava de amor por Deus e de compaixão pelas almas, não de terror. A sua ascese era movida por este fogo de amor, não pelo gelo do medo. Outro aspecto a aprofundar é a ligação intrínseca entre estes conselhos e a doutrina da justificação e da graça. Nada do que Santa Catarina propõe pode ser realizado pelas simples forças naturais da vontade humana. A purificação, mesmo a antecipada, é obra da graça de Deus em nós. Os meios que ela indica, sacramentos, oração, caridade, são precisamente os canais desta graça. Portanto, evitar o purgatório não é uma conquista humana, é uma colaboração com a graça divina. É deixar-se transformar por Deus. A iniciativa é sempre dele, a resposta deve ser a nossa. Esta visão preserva-nos tanto do pelagianismo, a ideia de que nos salvamos por nossas próprias forças, como do quietismo, a ideia de que não precisamos fazer nada. É sinergia. Deus age, e nós, com a força que Ele nos dá, agimos também. O desapego radical é possível apenas com a graça, que nos mostra a vaidade das criaturas e nos atrai para o Criador. A aceitação alegre da cruz é fruto da graça que nos infunde a virtude da fortaleza e nos une a Cristo. A caridade heróica é o próprio amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Assim, todo o programa de Santa Catarina é um convite a abrir-se cada vez mais à ação da graça, a não resistir à obra do Espírito Santo em nós. Quanto mais a graça age, mais nos purifica. O purgatório seria então para aqueles que, embora tenham aceitado a graça da salvação, resistiram em algum grau à sua ação transformadora durante a vida. Evitar o purgatório significa não resistir, ou resistir o menos possível, à ação santificadora de Deus agora. Consideremos também a dimensão eclesial e comunitária deste ensinamento. Santa Catarina não via a santificação como um projeto individualista. A alma purifica-se na Igreja e para a Igreja. A comunhão dos santos não é uma teoria, é uma realidade viva. As nossas orações, os nossos sacrifícios, as nossas boas obras beneficiam o corpo inteiro e, reciprocamente, os méritos de Cristo e dos santos nos sustentam. Isto aplica-se de modo especial à ajuda às almas do purgatório, como já vimos. Mas aplica-se também ao nosso próprio caminho. Podemos contar com a intercessão dos santos, com a força que vem dos sacramentos administrados pela Igreja, com o apoio da oração dos irmãos. A vida espiritual para Catarina era profundamente eclesial. Ela mesma, uma leiga, sentia-se responsável pela reforma da Igreja, pela conversão dos pecadores, pela paz entre as cidades. A sua santificação estava ligada à santificação dos outros. Isto nos ensina que o caminho para evitar o purgatório não é um retiro egoísta, mas um empenho ativo no bem da comunidade dos fiéis. Santificar-se é também edificar a Igreja. Finalmente, é crucial compreender o equilíbrio que Santa Catarina mantém entre o temor de Deus e a confiança na sua misericórdia. O seu ensinamento sobre o purgatório é sério, severo até, mas nunca desesperançado. Ela não duvida um instante da misericórdia infinita de Deus. A própria existência do purgatório é um acto de misericórdia, pois oferece uma possibilidade de purificação àqueles que, de outra forma, estariam perdidos. E os meios para o evitar são também oferecidos pela misericórdia. Portanto, a atitude da alma não deve ser de ansiedade paralisante, mas de confiante abandono, unido a uma determinação firme de corresponder à graça. Temos de temer o purgatório, como se tudo dependesse de nós, e confiar na misericórdia, como se tudo dependesse de Deus, porque, na verdade, ambas as coisas são verdadeiras na economia da salvação. Santa Catarina viveu este equilíbrio, uma exigência consigo mesma e com os seus discípulos que chegava ao heroísmo, e uma confiança em Deus que era absoluta, infantil. Ela não se poupava em nada, mas depositava tudo nas mãos do Pai. Em conclusão, a mensagem de Santa Catarina de Sena sobre como evitar o purgatório é uma síntese poderosa da espiritualidade cristã. Coloca no centro o amor puro a Deus, como fim e como meio. Mostra que a santidade,
longe de ser um privilégio de alguns, é a vocação de todos os batizados, e que os meios para alcançá-la estão ao alcance de todos: a oração sincera, os sacramentos, a caridade fraterna, a aceitação da cruz cotidiana. Revela que o tempo da vida presente é de valor infinito, pois é o único em que podemos, com a graça, construir a nossa eternidade. E, finalmente, desperta-nos para uma vida espiritual séria, responsável, sem ilusões, mas cheia de esperança. Não nos promete uma vida fácil, mas promete-nos, ou melhor, recorda-nos a promessa de Cristo que o amor perfeito expulsa o temor e que a alma que ama verdadeiramente será purificada pelo próprio amor, seja no suave fogo da graça presente, seja no fogo intenso da purificação futura. A nós cabe escolher a cada dia em que fogo queremos que o nosso amor seja refinado. Esta é a advertência e a esperança que Santa Catarina de Sena, com a autoridade de doutora da Igreja, nos transmite. Que a sua intercessão nos obtenha a graça de compreender e viver estes ensinamentos, para que, purificados no amor, possamos um dia cantar com todos os santos o eterno louvor da Santíssima Trindade.